Então, o antídoto da insegurança chama autoconfiança. E o que é essa autoconfiança? Já parou para pensar em você em relação à autoconfiança? Autoconfiança nada mais é do que o quanto que você acredita em você. Um dos grandes diferenciais do meu resultado na psicologia foi sim muito conectado com a autoconfiança. E autoconfiança não significa que você não se sinta inseguro para fazer. Só que você faz apesar disso. Quando eu montei aqui o meu consultório, nessa cidade, com 17 mil habitantes, onde eu não conhecia absolutamente ninguém e ninguém me conhecia, uma cidade interior, com 2 cidades maiores ao redor, onde as falas aqui eram, já falei isso pra vocês várias vezes nas lives, as falas aqui eram, psicologia aqui não dá, psicólogo não vive da psicologia aqui, psicólogo aqui tem que trabalhar no comércio ou na empresa porque não tem condição, psicólogo aqui tá cobrando R$30 por sessão. Ouvindo tudo isso, mas fingindo que não ouvi, eu montei o meu consultório. Eu tava mega segura em montar meu consultório? Claro que não, eu tava... Não posso falar essa coisa feia, né? Mas eu tava assim, desesperada. Mas, qual era a única coisa que eu tinha forte ali? Autoconfiança. O que é isso? Eu acreditava muito que se eu começasse, ia dar muito certo. E eu não trazia um comando, uma comunicação diferente pra mim. Então eu tinha medo sim, eu me sentia insegura sim para fazer algumas coisas, mas eu acreditava piamente que a hora que eu começasse, eu ia encontrar um jeito de fazer dar certo. E a autoconfiança nos meus atendimentos eu também sempre busquei ter. O que é a minha autoconfiança dentro dos meus atendimentos e que talvez possa começar a ser a tua também. Não é assim, ai, sei tudo, domino tudo, nossa, tô tranquilona, a gente vai dar... Não, eu penso assim, eu vou dar o melhor que eu tenho para esse paciente nessa sessão. E na próxima, eu volto ainda melhor. E na outra, melhor ainda. E o processo dele vai ter um monte de passos meus com melhoria contínua, porque eu vou até o fim para ajudar esse paciente. Porque eu pego cada um dos meus pacientes como uma questão de honra para mim. Por quê? Porque eu trabalho pro resultado. E se você pensa que você não, vou te dizer, você também. Quem vem pra psicologia para não ter resultado? Você conhece alguém? Ninguém vai, não, hoje quero marcar. Vai marcar pra quê? Não, só porque eu quero marcar lá com a psicóloga. E ninguém vem. As pessoas vêm porque elas querem resultado através do nosso trabalho. E aí, você precisa entender que você trabalha por resultado. E para ter resultado, a gente tem que ter sangue no olho, a gente tem que ter autoconfiança. Porque senão não vai rolar. Então, esse é um dos pontos chave para você não só captar teus pacientes, mas para você manter os teus pacientes. Se você começa a declinar, daqui a pouco você não se esforça mais para captar, aí tua agenda vai ficar vazia, aí você não tem mais resultado, aí você vai fazer o quê? Você vai viver de outra coisa, que é o medo da grande maioria dos psicos. E a gente sabe que tem muito psico que deixa de entrar na psicologia, deixa de viver da psicologia clínica, ou de outras questões na psicologia que acha congruente, porque eles me dizem assim, olha as falas que eu já ouvi. E olha como a gente fala, às vezes, num momento que a gente tá meio cego. O psico diz assim, qual é o teu maior medo? Eu tenho medo de entrar, me jogar a viver da psicologia, e aí não dá certo e eu tenho que fazer outra coisa. Aí eu digo assim, mas já não é o que você tá fazendo? Você já não tá fazendo outra coisa? Então você quer me dizer que se você se jogar a viver da psicologia e não der certo, você só vai ficar do jeito que você tá. Então o que você perde? Você não perde nada. Você precisa entrar em ação. Porque a gente não para pra pensar. De repente você tá trabalhando numa loja, mas você tem medo de se jogar a viver da psicologia porque vai que não dá certo, daí você tem que fazer outra coisa. Então, mas você já tava fazendo outra coisa. Então tá tudo bem. Inclusive você já sabe fazer outra coisa. Talvez você até tenha pra onde voltar. Mas não sugiro que você guarde um lugar pra voltar. A psicologia deu certo pra mim quando eu não tinha nenhuma porta pra voltar. Eu fechei tudo. Tudo. Eu só me dei uma única opção. Minha opção era, eu vou viver a psicologia custe o que custar. Porque chega de adiar. Porque eu tava cansada de olhar pra mim e sentir vergonha de mim. Sentir vergonha das coisas que eu tinha deixado de fazer. Então eu disse, eu vou. Eu não quero nem saber. Bora. E se não tivesse tão determinada assim, eu não tinha feito. Por quê? Porque eu cheguei aqui, o que eu ouvi? Que aqui não dava. Daí, nessa hora, eu decidi ser surda. E sugiro que você também seja. E eu vou te dizer, as pessoas não falam pro mal. A grande maioria delas não vai falar pro mal. Ela vai falar, sabe por quê? Porque elas querem te proteger. Porque elas não querem que você sofra. Porque talvez elas não acreditam. E por elas não acreditarem, elas acham que não vai ser possível. Você precisa ser o ser diferente aí no meio. Porque nós, enquanto psicos, precisamos, mais do que qualquer outra pessoa, acreditar. Acreditar na mudança, acreditar na evolução, acreditar que é possível, acreditar no sonho. E não só no sonho, mas na realização do sonho. E o que acontece com a gente? A gente começa desacreditando do nosso próprio sonho. Daí tá errado? Daí não vai rolar? Quanto tu tá acreditando no teu sonho?
Quando eu venho aqui e digo pra você que é possível viver da psicologia, que eu vivo muito bem da psicologia, que as minhas mentoradas estão vivendo da psicologia, que tem várias outras pessoas que a gente nem conhece que estão vivendo da psicologia, o que você pensa? Não é possível pra mim também, eu vou fazer? Porque eu sou incrível, extraordinário, eu me dedico naquilo que eu faço? Ou você pensa, ah, não, deu certo pra elas, mas pra mim não vai dar. Ah, deu certo pra quem sabe gravar dancinha no Rios, pra mim não vai dar. Nenhuma das minhas mentoradas, acho que tem uma das minhas mentoradas que já fez dancinha no Rios. Nenhuma outra. Tem mentorada minha que tem paciente nem Rios não grava. Olha isso. Mas quando a gente não acredita na gente, na nossa capacidade, qualquer desculpa é válida. Então eu preciso te perguntar, se a gente falar de autoconfiança exatamente agora, e se a gente fosse mensurar, você olha pra você, se sente incrível, extraordinário ou extraordinário, e sabe que você vai fazer custe o que custar, ou você tem medo, fica, acho que talvez não sei se tá certo pra mim. De 0 a 10, qual é a nota?